Vamos falar de cinema e literatura? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo do quadro Literatura e Cinema, ou Literatura no Cinema, já nem lembro mais. Que é um quadro em que eu comento obras literárias que renderam boas adaptações para o cinema. Então assim, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que muita coisa, eu olhando assim no meu acervinho, percebo que muita coisa foi ou pro cinema, ou pra TV, em série, minissérie, novela e tal. Mas nem tudo eu considero tão bom, nem toda adaptação eu considero boa. Eu vou falar das que eu gosto. Lembrando que eu não valorizo a obra audiovisual, cinematográfica, que seja ipsis literis ao livro, sabe? Ah, não foi fiel. Não é isso, são linguagens diferentes. Às vezes o filme é até melhor que a obra por alguns detalhes, algumas características de linguagem cinematográfica impossível de ter no livro, na literatura, como é o caso de A Festa de Babette, que eu falei pra vocês no primeiro vídeo que eu fiz dessa série. A imagem de toda aquela preparação, todo esse recurso visual, de textura também que a gente ouvia, das pessoas mastigando, do visual, é muito caro a história, é muito importante, coisa que no livro não é possível transmitir, por conta da limitação da linguagem, né? A linguagem escrita. Então, por conta disso, não acho que sempre o livro é melhor que o filme. Não, às vezes o filme é melhor, ele apresenta recursos que dão conta melhor da história. Então, é só para marcar que eu respeito as duas linguagens, gosto das duas e eu vou apresentar boas adaptações, como é Que o Vento Levou, da Margaret Mitchell. A minha edição está em inglês e, assim, é um dos livros que você pega, apesar de ser grande em outro idioma, mas ele tem uma fluência de leitura, a gente começa a ler e não para mais. O ritmo de leitura, o dinamismo, a forma de narrar é muito boa. Eu fiz um vídeo sobre este livro, vou deixar aqui. E o filme também, espetacular. Eu vi o filme, bom, a primeira vez que eu vi o filme foi, sei lá, décadas, porque eu vi esse filme umas 3 vezes. O filme é longo, mas vale a pena. Todas as vezes que eu assisti a este filme, todas essas vezes foram antes de ler este livro, porque este livro eu li não faz muito tempo. No cinema, a personalidade tanto da Scarlett quanto do Rhett Butler, elas são bem fiéis, assim, escolheram atores muito bons. O que a gente percebe aqui de características, de personalidade de cada um deles, a gente percebe lá. E como eu vi o filme primeiro, quando eu li aqui, parecia que eu estava vendo a atriz, a Vivien Leigh, interpretando a Scarlett. O Rhett era o Clark Gable, né? Aquele sorrisinho sarcástico dele. Qual é a principal diferença, na minha opinião, assim, diferença pensando em qualidade, em plus, do livro em relação ao cinema? É que aqui a questão da escravidão, a condição do negro lá é mais explorada, é melhor explorada. No cinema não tem tanto peso, embora seja representada, até a Mami, tem toda aquela questão, porque não dá para não representar a questão da escravidão, porque aqui a história se passa durante a Guerra de Secessão, e a Guerra de Secessão, a Guerra Civil, foi para a libertação dos escravos. Então, assim, o Sul e o Norte. Scarlett e Rhett são do Sul, dos Estados Unidos, né, escravagista. O Norte queria a independência dos escravos. Então, aqui se passa durante toda a guerra, que foi de 1861 e 1865. No filme isso é mostrado, mas o peso, a questão da escravidão, da condição do negro não fica tão evidente assim, pelo menos a memória que eu tenho do filme, porque a última vez que eu vi já faz um tempo também. Aqui nós temos isso bem mais explorado. Temos passagens muito boas e eu acho assim, considerando os recursos do filme, o que é representado lá sobre a escravidão já está bem bom, hein? É que aqui o livro tem condições de explorar melhor algumas características. Então, assim, duas obras fantásticas, a literária e a cinematográfica. Os recursos de linguagem visual também utilizados no filme, muito bacana. A interpretação muito boa. Uma adaptação excelente. O outro livro que eu vou mostrar é Infiltrado na Clã, do Ron Stallworth.
No começo deste ano, em fevereiro, a editora Pensamento entrou em contato comigo porque a moça que trabalha no marketing assiste meus vídeos, gosta, e eles me convidaram para mediar um evento de lançamento deste livro. Não é bem lançamento, mas enfim, como o filme do Spike Lee tinha feito sucesso e concorreu ao Oscar, a editora resolveu divulgar, né, aproveitar o sucesso do filme e divulgar o livro. Então fizeram debates no Rio de Janeiro e São Paulo. E escolheram booktubers, atores e tal para debater. E me convidaram para ser mediadora. Eu até então nem tinha visto o filme nem lido o livro. E aí eles me mandaram um livro, eu tive que ler assim rapidamente. E me deram ingresso para ver o filme. Aconteceu na Blux, do Shopping Frei Caneca aqui em São Paulo. Qual a principal diferença? O livro é bem interessante, o filme também. Há muitas diferenças, até mesmo de personagens, nas duas histórias, mas eu vou pontuar as diferenças, duas diferenças principais. Assim, isso não faz uma obra, o cinema, melhor que a literatura e vice-versa. Aqui tem um ponto bem positivo que lá não tem, lá tem um ponto muito positivo que aqui não tem. A história, primeiro, né? Aqui é um policial negro no estado de Colorado, na década de 70, que se candidata a fazer parte da clã. E ele manda um outro policial no lugar dele, branco, para fazer o papel dele. Então ele faz todas as tratativas pelo telefone e quando é um encontro presencial ele manda um amigo que é branco. E aí eles se infiltram na clã e tal. E começa uma investigação sobre a clã. Aqui ele faz uma investigação da clã e puxa dados históricos da cidade. Ele vai descobrindo que o aeroporto, por exemplo, do estado, tem o nome de um cara que era racista, fascista, nazista, seja o que for. E vai descobrindo muitas coisas que no filme não aparece. Mais pro final da história, ele encerra as investigações. E no filme isso não aparece tão bem, o chefe dele mandou ele parar. Ou seja, ele estava investigando demais e estava incomodando pessoas envolvidas, pessoas com poder. Ele teve que fazer queima de arquivo, só que ele não queimou, né? Ele ficou com muitos papéis, documentos, e por isso também isso permitiu que ele escrevesse este livro. Uma outra característica aqui do livro, que eu achei bem legal, ele fala que, por conta dos direitos civis da década de 60, a clã estava tentando se fortalecer, estava tentando voltar ativa, mas tinha como contraponto esse empoderamento negro por conta dos direitos civis. E aí eles estavam fazendo um discurso de não violência. Então assim, eles queriam a separação, mas fazer um discurso de não violência, um discurso em público de não violência. Por quê? Por conta de Martin Luther King e tudo mais. E não pegava bem mais ficar incitando a violência contra os negros. Aí eles falavam, não, nós não queremos isso, não queremos aquilo, nós só queremos separar, deixar cada um no seu quadrado, alguma coisa assim. Era o discurso que faziam para ficar bem. Só que entre eles, e aqui os policiais participavam, entre eles, o discurso era de ódio, de violência, sim. Eles estão estuprando nossas irmãs, as nossas mulheres. Todo aquele discurso lá que sempre faziam, continuava. Só que eles deram uma pasteurizada no discurso em público. Era uma clã reformulada, só que era mentira. Então isso não aparece no filme, mas aparece no livro. Agora, o que tem no filme que é bem interessante? O final, em que ele transpõe aqueles discursos todos de ódio, tal, para Trump. Então ele pega dados reais, fica parecendo um documentário, massacres, coisas que aconteceram nos Estados Unidos, representam esse racismo, a concretização desses discursos de ódio, compara, transpõe o discurso de Trump e tudo mais. Isso ficou muito bom, né? Isso, claro, não está aqui no livro. A gente tem umas diferenças, mas faz com que a diferença que há na obra seja muito positiva e valoriza a obra. E a diferença que há no filme seja muito positiva também, valorizando o filme. A última obra que eu vou mostrar é Morte em Veneza. A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Eu fiz um vídeo recentemente para o quadro Pílulas de Interpretação, em que eu leio trechos e interpreto essa história que é linda. Temos o filme do Visconti,
A Morte em Veneza, que é belíssimo. Aliás, Visconti fazia filmes belíssimos, fotografias lindas. Cinema arte mesmo, aquela coisa que dá prazer em assistir. E toda essa questão estética que eu comentei aqui no vídeo, ela é, de certa forma, transposta ao filme. Eu vi o filme há muito tempo e eu lembro que o que me marcou foi a beleza da contemplação, o fascínio da imagem que faz com que o outro fique num estado contemplativo de embevecimento. Então a gente tinha o Tades, aquele rapaz, aquela beleza apolínea, dionisíaca, apolínea, seja o que for, e aquele professor encantado. Isso ficou muito evidente no filme, assim como fica no livro, que não era um encantamento sexual apenas. Não estou dizendo que não havia interesse sexual, estou dizendo que era para além do sexual. Era um colocar-se em abismo diante do belo, um belo que desarmoniza, como eu bem falei no vídeo que fiz sobre a obra. Então é um belo que desconcerta, é um belo que faz você rever sua própria identidade. É um encontro que desestrutura para estruturar. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui nessa história. E o Visconti transpôs isso para uma linguagem cinematográfica e ficou belíssimo. Então aqui você lê, você vê todos os discursos, a gente vê todas as associações. No filme você não lê essas coisas, mas você vê e você sente. E isso é fantástico. Isso não é tão fácil de fazer. Precisa ter uma sensibilidade muito grande para conseguir representar isso numa linguagem cinematográfica. O filme eu preciso rever, porque é belíssimo, um daqueles filmes que você tem que ver e rever a vida inteira, assim como ler, né? A obra eu já li 2 vezes, o filme acho que eu vi uma só e preciso rever, certo? Então é isso, essas são as minhas indicações de boas adaptações de literatura para o cinema. Me digam o que vocês me sugerem, o que vocês me indicam para este quadro. Eu adoro as sugestões de vocês. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais do Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Curta o vídeo e se inscreva no canal, hein? Obrigada, beijos.